olha só quem eu conheci. Se você perguntar para seus pais, ou dependendo da sua idade, perguntar para seus avós, provavelmente eles vão lembrar de um filme que foi gravado lá em 1933 chamado Ecstasy. Esse filme, ele gerou uma certa polêmica. E o motivo dessa polêmica, hoje, seria completamente banal. Ainda mais se você já viu filmes como, por exemplo, 50 Tons de Cinza e similares. Veja bem, para uma época onde os filmes ainda eram feitos em preto e branco, uma cena onde tinha uma mulher nua, beleza, passava. Mas uma mulher tendo orgasmo, cara, não esquece, chama a polícia, liga pro Papa porque tem alguma coisa errada. E no final das contas foi exatamente isso. Esse filme ele marcou época por encenar pela primeira vez o orgasmo feminino. Só que assim, essa cena, ela envelheceu mal, tá? Se você procurar no YouTube, eu não preciso nem te explicar. Se você procurar no YouTube, Ecstasy 1983, a cena vai estar lá. Primeiro, segundo vídeo, não importa. Assim, na hora que a atriz precisava simular o orgasmo, o diretor deu um jeito de dar uma espetadinha na bunda dela pra ela dar uma pulada, cara. E era só isso, assim, bizarro, cara. Se você pensar hoje que essa cena gerou polêmica, mas pro padrão da época, chocou meio mundo. E essa cena ela foi interpretada por uma atriz chamada Hedy Lamarr. A Hedy Lamarr ela tinha 18 anos na época. Veja bem, não era a personagem que ela estava interpretando que tinha 18. Ela tinha 18 anos. Isso porque ela era uma atriz fenomenal. Ela não só atendia os padrões de beleza da época, como ela era excelente. Veja bem, ela nasceu em 1914 na Áustria e em 18 anos ela já tinha rodado o mundo com carreira de teatro, passou um tempo no Canadá e veio para os Estados Unidos. E em 33, com 18 anos, ela já estava filmando Ecstasy, cara. Então assim, não dá para tirar o mérito dela, tanto é que a carreira dela depois disso durou mais longos 28 anos, onde ela fez mais de 30 filmes e mais de 30 participações. Então assim, a conta não fecha, era mais de um filme por ano. Então a Hedy Lamarr, ela era assim, uma atriz excepcional. Mas a parte interessante da Hedy não é a parte da carreira de atriz. A Hedy Lamarr, se não fosse por ela, talvez a vida como nós conhecemos hoje, talvez, entre aspas, não fosse possível. Porque se não fosse por ela, nós não estaríamos usando Wi-Fi. Veja bem, a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939. E como toda pessoa de bom coração, a Hedy Lamarr, ela odiava os... Sabe de que eu tô falando, né? E assim, tanto é que na época ela era casada com um fabricante e distribuidor de armas alemão. E quando ela descobriu um suposto envolvimento nazi com ele, ela deu um pé na bunda gostoso desse cara. E aí, em 1940, 1941 mais ou menos, ela estava trabalhando com um compositor de música, e ela descobriu, utilizando escalas de piano, que duas pessoas conseguiam se comunicar trocando de frequentemente, desde que eles fizessem isso simultaneamente. E esse projeto dela acabou gerando um aparelho tão sofisticado que enganava radares alemães. Ela patenteou esse projeto e apresentou para o exército americano. E esse projeto era tão sofisticado que o exército americano julgou complicado demais para fazer agora que a guerra já tinha estourado. Porque também a guerra já estava em 41 e já estava indo para metade já. Mas ok, o problema é que houve uma sacanagem muito grande com ela. A Hedy Lamarr, ela patenteou o projeto e engavetou, não tinha o que fazer com ela. Mas aí, 20 anos depois, já nos anos 60, uma empresa de tecnologia que não tinha absolutamente nada a ver com a Hedy Lamarr pegou essa patente dela, deu uma modificada, apresentou para o exército americano, que aí sim começou a utilizar como tecnologia militar. E só depois de muito processo jurídico, 30 anos depois, já em 1997, foi que ela foi reconhecida como a detentora e criadora da tecnologia que mais tarde serviria para poder criar tanto Wi-Fi quanto Bluetooth. E assim,
Depois, só em 2014, que ela foi reconhecida pelo Hall Internacional dos Inventores como a mãe moderna do celular. Infelizmente, o final da vida da Hedy Lamarr não foi muito agradável. Veja bem, ela teve muito problema. Ela teve processo contra a Warner, ela teve processo contra a CorelDRAW, que usou uma imagem dela na caixa do produto. Ela brigou com o filho dela, tirando ele da herança. Ela teve outro divórcio e ela não foi não uma, mas 2 vezes detida por pequenos furtos em loja de departamento, coisa de $20. E nos últimos anos de vida dela mesmo, ela ficou incomunicável. Ela se enclausurou em casa e não saía pra nada. Você só conseguia conversar com a Edir pelo telefone, e mais nada. Até que um dia, infelizmente, encontraram ela morta no chão da sala dela. A autópsia revelou que ela tinha muito problema do coração, entre outras coisas. Mas eu prefiro focar numa parte muito boa da vida da Edir, que em questão de filantropia, ela era muito generosa. Ela doava muita grana, assim, muita grana mesmo, com instituições tecnológicas que tinham como objetivo melhorar a tecnologia do mundo. E ela doava muita grana mesmo se no meio desses projetos tivessem mulheres. E essa foi a interessantíssima história da Hedy Lamarr. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.